Imagine o silêncio antes do som. Nenhum vento, nenhuma luz. Apenas o vazio, um abismo sem forma, chamado Ginnungagap. Era o espaço entre dois extremos, o fogo ardente de Muspelheim e o gelo sombrio de Niflheim. Do encontro entre o calor e o frio, o impossível aconteceu. A vida começou a respirar. Das geleiras que derretiam sob o sopro flamejante, gotas caíram. E dessas gotas nasceu Ymir, o primeiro ser vivo, um gigante de proporções cósmicas. Mas Ymir não era um deus. Era algo mais antigo, mais selvagem. Seu corpo pulsava como o próprio universo em formação, e de seu suor brotaram novos gigantes, seres caóticos que herdaram sua força e seu descontrole. Enquanto isso, da mesma fusão primordial surgiu Audumla, a grande vaca cósmica. De suas tetas fluíam 4 rios de leite que alimentavam Ymir. E de sua língua, ao lamber o gelo salgado, emergiu Buri, o primeiro dos deuses Aesir. E foi de sua linhagem que nasceria Bor, pai de Odin, Vili e Vé, os 3 irmãos que mudariam o destino de todos os mundos. Mas o equilíbrio ainda não existia. O universo era apenas caos congelado. Então, Odin e seus irmãos decidiram agir. Atacaram Ymir, o primeiro gigante, e o mataram. Seu sangue inundou os reinos, afogando quase toda a raça dos gigantes. Com o corpo do colosso derrotado, Odin criou o cosmos. Do sangue nasceram os mares, da carne, as terras, dos ossos, as montanhas, dos cabelos, as florestas, e do crânio de Ymir, os deuses moldaram o céu. As faíscas de Muspelheim se tornaram estrelas, e a ordem finalmente nasceu do caos. Mas o mundo ainda estava vazio. Então, caminhando à beira do mar, os 3 irmãos encontraram 2 troncos de árvores. Sopraram sobre eles o fôlego da vida. Ask e Embla, o primeiro homem e a primeira mulher. E assim, surgiu Midgard, o lar dos humanos, um anel de terra cercado por oceanos, protegido por muralhas feitas com as sobrancelhas de Ymir. O cosmos estava completo, ou pelo menos parecia. No centro de tudo, cresceu uma árvore colossal, Yggdrasil, a árvore do mundo. Suas raízes tocavam os reinos mais profundos, seus galhos, os céus mais distantes. Era o elo entre os mundos, a espinha dorsal do universo. E nela viviam criaturas de todos os tipos, um dragão que roía suas raízes, uma águia que observava do topo e um esquilo mensageiro que corria entre ambos, espalhando intrigas. A vida, a morte, a luz e a escuridão, tudo estava conectado. Mas o destino, o fio que os nórdicos chamavam de Wyrd, já estava tecido. Mesmo Odin, o pai de todos, sabia: tudo que nasce um dia cairá. Nem os deuses escapariam do fim. No coração da Yggdrasil, a árvore do mundo, estão conectados 9 reinos, cada um com sua própria essência, suas leis e seus habitantes. Juntos, formam o tecido da existência, e nenhum deles existe sem o outro. É uma harmonia tensa, sustentada por destino, magia e medo. Comecemos do alto, onde vivem os deuses. No topo da árvore, cercada por muralhas douradas, está Asgard. É o reino dos Aesir, a principal família de deuses nórdicos. Odin, Thor, Frigg, Balder, Tyr e tantos outros. Ali o céu nunca dorme. Os salões são feitos de ouro, e as valquírias voam sobre os campos, escolhendo guerreiros dignos de chegar ao Valhalla, o salão dos heróis. Em Asgard, a glória e a morte são irmãs. Odin, o pai de todos, observa tudo de seu trono Hlidskjalf, de onde enxerga todos os mundos. 2 corvos, Hugin e Munin, voam diariamente para trazer-lhe notícias. Eles representam o pensamento e a memória, porque mesmo um deus precisa se lembrar para não se perder. E ali também está o salão de Folkvangr, onde Freya, a deusa do amor e da guerra, recebe metade dos guerreiros mortos. Pois até na morte há disputa e até os deuses dividem suas vitórias. Logo abaixo está Midgard, o mundo dos homens.
conectado a Asgard pela ponte arco-íris Bifrost, guardada pelo vigilante Heimdall. É o reino da fragilidade e da coragem, onde o tempo corre mais rápido e as lendas nascem e morrem como as estações. Os humanos de Midgard são pequenos diante dos deuses, mas possuem algo que nenhum outro ser tem: esperança. Mesmo sem saber o que o destino reserva, seguem construindo, lutando e sonhando. Talvez por isso os deuses os observem com curiosidade e às vezes com inveja, pois o homem, diferente do Deus, vive sabendo que vai morrer e ainda assim ama a vida. Mais distante, envolta em montanhas e neblina, está Jotunheim, o reino dos Jotnar, os gigantes. Eles são os inimigos ancestrais dos deuses, mas também seus espelhos, porque, curiosamente, os deuses descendem deles. É um lembrete cruel. O que os Aesir mais temem é o que eles realmente são. Jotunheim é um mundo de forças selvagens, onde a magia corre no sangue e a natureza fala. Alguns gigantes são monstros, outros são sábios, e muitos são amantes dos deuses. Entre eles nasceu Loki, o mais imprevisível de todos. Nem deus, nem inimigo, apenas caos. No extremo sul do cosmos, o calor incendeia o ar. Ali está Muspelheim, o mundo das chamas. Sua luz não é vida, é destruição. É o lar dos filhos de fogo, liderados por Surtur, o gigante flamejante que um dia erguerá sua espada para incendiar os céus no Ragnarök. Muspelheim é anterior aos próprios deuses. Foi sua fagulha que criou o primeiro sopro de vida, e será sua fúria que consumirá tudo no fim. É o início e o fim, o respiro e o suspiro final do universo. No extremo oposto, jaz Niflheim, o mundo gelado e sombrio. Lá, o frio é tão antigo que tem consciência. Rios de veneno e correntes de gelo fluem pelo vazio, alimentando o medo e a morte. Em suas profundezas está Hvergelmir, a fonte de todos os rios, guardada pelo dragão Nidöggr, que rói as raízes da Yggdrasil e se alimenta das almas dos mortos. É o reflexo sombrio de Muspelheim. Enquanto um representa o calor criador, o outro guarda o frio que paralisa. Nem todos os deuses vivem em Asgard. Existe também Vanaheim, o lar dos Vanir, uma tribo de deuses antigos ligados à fertilidade, sabedoria e natureza. Eles viveram em guerra com os Aesir, até que, cansados do sangue, fizeram as pazes, trocando reféns divinos. Foi assim que Njord, Freyr e Freya passaram a viver em Asgard, selando a união entre os dois povos divinos. Os Vanir são o lado calmo da divindade, aquele que entende a força do ciclo, da terra e das colheitas. Mas até eles sabem, nada cresce para sempre. Brilhando acima das nuvens está Alfheim, o mundo dos Liosalfar, os elfos da luz. Seres belos, imortais e etéreos, tão antigos quanto os deuses. Dizem que eles dominam a arte da inspiração e que seus sussurros tocam os corações dos poetas e músicos humanos. São mensageiros da beleza e lembram que até no caos existe harmonia. Nas profundezas da terra, escondidos sob rochas e cavernas, está Svartalfheim, o lar dos anões. Mestres ferreiros, inventores e criadores de artefatos lendários. Foi deles que surgiram o martelo de Thor, o anel de Odin e a corrente mágica que prenderia o lobo Fenrir. Vivem na escuridão, mas moldam o brilho dos deuses. São a prova de que até a sombra cria luz. Por fim, chegamos a Helheim, o mundo silencioso dos mortos. Não é o inferno, como muitos pensam. É apenas o fim do caminho para aqueles que morreram sem glória. Nem guerreiros, nem heróis. Apenas almas comuns, recebidas pela deusa Hel, filha de Loki. Hel é metade bela, metade apodrecida. Reflete a dualidade da morte. Nem punição, nem bênção, apenas continuidade. Em seu reino, o tempo dorme. E lá, nas sombras eternas, ecoa uma profecia antiga. Quando o lobo se libertar e as chamas tocarem o céu, até Hel
abrirá seus portões. Cada mundo é uma peça do mesmo tabuleiro. Os deuses, os gigantes, os mortos e os homens, todos são parte da mesma história. E todos estão ligados pela Yggdrasil, a árvore que cresce mesmo sobre as cinzas do passado. Mas até a árvore da vida pode apodrecer. E quando as raízes estremecerem, o fim começará. Tudo no universo nórdico é cíclico. O que nasce, cresce. O que cresce, morre. E o que morre, um dia renasce. Mas até os deuses, com toda a sua sabedoria, tentaram negar isso. Tentaram adiar o inevitável. E é exatamente assim que começa o Ragnarök. Não com um trovão, mas com um pressentimento. Primeiro vieram os presságios. As árvores começaram a secar. As estrelas caíram do céu. E até a Yggdrasil, a árvore do mundo, começou a estremecer como se sentisse dor. 3 invernos chegaram, um após o outro, sem verão entre eles. Os nórdicos chamavam isso de Fimbulvetr, o grande inverno. Neve e silêncio cobriram o mundo dos homens. Famílias se voltaram umas contra as outras. Irmãos lutaram entre si e a humanidade esqueceu os deuses. O calor desapareceu, não só do mundo, mas também dos corações. Enquanto isso, nos mundos subterrâneos, as correntes começaram a se romper. O lobo Fenrir, filho de Loki, que havia sido preso pelos deuses com uma corrente feita de magia e medo, começou a se libertar. Suas patas romperam o solo. Seu rugido fez o céu estremecer. E cada vez que ele respirava, os deuses sentiam o gosto do fim. Do oceano profundo, ergueu-se a serpente Jörmungandr, que dormia em volta do mundo. Ela se contorceu, liberando ondas que engoliram continentes inteiros. O mar e o céu se misturaram, e o trovão de Thor ressoou pela última vez como um aviso. E por fim, do leste, um novo sol nasceu. Mas ele não trazia luz. Era o fogo de Muspelheim. E de lá surgiu Surt, o gigante flamejante, empunhando sua espada brilhante como o próprio fim do mundo. Atrás dele vinham legiões de fogo. E Bifrost, a ponte que ligava deuses e homens, se desfez em cinzas. Mas o Ragnarök não seria completo sem o maior dos traidores. Loki, o deus da trapaça, havia sido aprisionado após causar a morte de Balder, o mais puro dos deuses. Amarrado com as entranhas de seu próprio filho, preso sob o gotejar do veneno de uma serpente, Loki sofreu durante eras. Mas agora, com o mundo em ruínas, as correntes se romperam. Ele se ergueu furioso, deformado, tomado pelo ódio. Reuniu exércitos dos mortos, gigantes do gelo, monstros e almas esquecidas de Helheim. Marchou para o campo de Vigrid, onde o destino dos deuses seria decidido. Loki não lutava por glória, lutava por vingança, e atrás dele vinham seus filhos. Fenrir, o lobo que devoraria o sol. Jörmungandr, a serpente que envenenaria o céu. E Hel, que abriria seus portões para libertar os mortos. O caos estava completo. Odin sabia que esse dia viria. Ele havia visto tudo em suas visões ao beber do poço da sabedoria, e mesmo assim, decidiu lutar. Os deuses marcharam para a guerra sabendo que não voltariam. Heimdall soou sua trompa, Gjallarhorn, ecoando por todos os mundos. Foi o chamado final. Os portões de Valhalla se abriram e os guerreiros mortos em glória, os Einherjar, marcharam ao lado dos deuses. Milhares de escudos, espadas e lanças. Uma última chance de resistir ao destino. No campo de Vigrid, luz e sombra se encontraram. Thor enfrentou a serpente Jörmungandr. O combate foi tão violento que o próprio mar se ergueu em ondas flamejantes. Thor esmagou a criatura com seu martelo Mjolnir. Mas ao dar o golpe final, foi atingido pelo veneno da serpente. Deu 9 passos e caiu. Odin confrontou Fenrir, o lobo devorador. Montado em seu cavalo de 8 patas, Sleipnir, o pai de todos, lutou com coragem. Mas o destino não tem piedade. Fenrir o engoliu por inteiro. Porém, antes que o lobo pudesse celebrar,
Vidar, filho silencioso de Odin, pisou sobre sua mandíbula e a rasgou com as próprias mãos. Vingança cumprida. Mas o pai de todos já estava morto. Freyr, deus da fertilidade, caiu para Surtr, o gigante do fogo, porque havia entregado sua espada tempos atrás, por amor. Mesmo um deus paga o preço das escolhas que faz. Heimdall e Loki se enfrentaram até o último golpe e caíram juntos como reflexos um do outro. E então o céu se abriu. Surtr ergueu sua espada flamejante e a lançou contra o mundo. As chamas consumiram os 9 reinos. O fogo de Muspelheim envolveu a Yggdrasil, e até os deuses que haviam vencido foram tragados pela destruição. E então, silêncio. Nem som, nem vento, nem luz. Apenas o vazio, o mesmo Ginnungagap de onde tudo começou. Mas o Ragnarök não é o fim absoluto. Ele é um reinício. Das cinzas do antigo mundo, a terra emergirá novamente, verde e fértil. Do mar, 2 humanos, Lif e Liftrasir, sairão de uma floresta sagrada, sobreviventes do fogo. Eles repovoarão o mundo. Alguns deuses retornarão. Balder, o deus da luz, renascerá do submundo, trazendo esperança. E os filhos dos deuses mortos construirão um novo lar, onde antes existia Asgard. O ciclo começará outra vez, porque até o fim carrega em si a semente do recomeço. O universo nórdico nunca foi sobre vitória, foi sobre aceitar o destino com coragem, sobre lutar, mesmo sabendo que vai cair. E talvez seja isso o que torna essa mitologia tão humana. Quando pensamos no Ragnarök, é fácil ver apenas destruição. Deuses caindo, mundos queimando, a Yggdrasil tremendo até o último galho. Mas, na verdade, essa é uma das histórias mais humanas de toda a mitologia, porque ela fala sobre algo que todos nós conhecemos, a inevitabilidade do fim. Os gregos exaltavam a glória, os egípcios a eternidade. Mas os nórdicos sabiam que até o sol se apaga. Eles não criaram deuses invencíveis, criaram deuses mortais e por isso mesmo profundos. Odin sabia que morreria. Thor sabia que cairia com a serpente. E mesmo assim, lutaram. Não por vitória, mas por honra, por significado. Essa é a mensagem escondida no coração do Ragnarök. Mesmo que o mundo acabe amanhã, lute como se ainda houvesse um amanhecer. Os deuses nórdicos nos ensinam algo que a modernidade esqueceu, que o valor da vida não está na imortalidade, mas na coragem de continuar, mesmo quando sabemos o desfecho. E talvez seja por isso que, séculos depois, essas histórias ainda nos tocam. Porque todos nós, em algum momento, enfrentamos nossos próprios Ragnaröks. Perdemos, sofremos, recomeçamos, e ainda assim, o mundo continua. O novo sol nasce sobre a terra renovada. As cinzas se tornam solo fértil. A vida recomeça. E com ela, a eterna lembrança de que o fim é apenas outra forma de começo. Talvez seja isso que os antigos nórdicos queriam dizer quando contavam essas histórias ao redor do fogo. Que o universo não é feito para durar, é feito para ensinar. Que cada decepção, cada perda, cada inverno é parte do ciclo e que o fogo que destrói também é o mesmo que aquece. A mitologia nórdica não é sobre medo, é sobre aceitação, sobre caminhar de cabeça erguida em direção ao inevitável e encontrar beleza até mesmo na queda. E assim, quando o trovão silenciar e o fogo se apagar, o que restará não são ruínas, mas histórias. E as histórias, diferentemente dos deuses, nunca morrem. Elas renascem na voz de quem as conta e no coração de quem escuta. Se você chegou até aqui, lembre-se, o Ragnarök não é um fim distante. Ele vive dentro de nós, em cada mudança, em cada perda, em cada recomeço. E se os deuses tiveram coragem de encarar o próprio fim, nós também podemos. Se você gostou dessa jornada pelos 9 mundos e quer continuar explorando o poder das mitologias antigas, curta o vídeo,
se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui cada história revela o que somos e cada mito é um espelho do humano que habita em nós. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, que o fogo de Muspelheim aqueça, mas nunca destrua o que há de divino em você.